Então, gente, vamos lá mais uma vez, outra aulinha de citologia. Nós, então, já terminamos a parte de membrana, né? Conversamos tudo sobre membrana. E agora, então, nosso assunto vem a ser citoplasma. Citoplasma é tudo aquilo que fica entre a membrana e o núcleo. Tudo que fica entre a membrana e o núcleo chamamos de citoplasma. Tranquilo? E esse tal de citoplasma, galera, ele pode ser dividido bem assim, ó. Nós temos um tal de morfoplasma e um tal de hialoplasma. Hialoplasma também chamado de citosol. Alguns falam citossol com 2 S's. Hialoplasma, citosol, citossol são sinônimos que a gente encontra por aí nos livros, tá? E morfoplasma e hialoplasma, como assim? Olha que fácil. Quando a gente vê célula ao microscópio, a gente vê que no citoplasma tem estruturas com forma definida. Morfoplasma, morfologia, forma, formato, complexo de Golgi, mitocôndrias, centríolos, lisossomos, retículos endoplasmáticos. Então, morfoplasma vem a ser as organelas. As organelas e os organoides. Organelas, organoides, como assim? Olha, alguns livros usam como sinônimo. Organela, organoide, tudo igual. Outros fazem a distinção. Seria bem assim, ó. Quando tem membrana, quando a estrutura tem membrana, tipo mitocôndria, Golgi, lisossomos, né, retículo, lisossomos, a gente chama de organela. Só que tem estruturas que não apresentam membrana. Centríolos não tem membrana. Ribossomos também não tem membrana envoltória. Aí alguns falam organoides, tá? Mas, de qualquer forma, organelas, organoides são estruturas que têm um formato, têm uma forma, então, morfoplasma. E o que é o hialoplasma? Gente, essas organelas, organoides, né? Ó, estão mergulhados no meio. Entre aspas, o recheio. Aquele líquido que preenche o citoplasma. Golgi, mitocôndrias, tudo imersos numa solução. Eu falei líquido. Na verdade, às vezes não está líquido, pode ser gelatinoso. Então, esse tal de hialoplasma vem a ser substâncias onde as organelas e organoides vão estar mergulhados, imersos. Esse tal de hialoplasma, ele pode estar na consistência gelatinosa, o chamado estado gel. Hialoplasma, estado gel. Ou pode estar no estado líquido, sol. Welder, não é sol de sólido, não? Não. Resista a essa tentação, não é, tá? Então, em certos locais, o hialoplasma ele está um pouco mais consistente, gelatinoso. Em outros locais, ele está no estado líquido, mais fluido. Galerinha, seguinte, aqui ó, logo abaixo da membrana, em toda a célula, tá? Logo abaixo da membrana, a gente diz que o hialoplasma ele está mais consistente, está no estado gel. É o chamado ectoplasma. Ectoplasma, parte mais externa do hialoplasma, que está gelatinoso. E a parte mais interna do hialoplasma, no estado líquido, digamos assim, seria o tal de endoplasma. Também tem isso, professor? Também tem isso. Hialoplasma na parte periférica é gelatinoso, estado gel, na parte mais interna é líquido, estado sol. Interessante a gente lembrar também o seguinte, o hialoplasma ele pode mudar a consistência dele. Em certos locais, o hialoplasma que está no estado líquido pode ficar no estado gelatinoso, estado gel, e vice-versa.
vai depender da temperatura naquela região da célula. Vai depender se naquela região o metabolismo está aumentado ou reduzido. Imagine você, uma célula, um macrófago, emitindo pseudópodes, projetando a membrana. Naquela região, acontece alteração do estado físico do hialoplasma. Esse fenômeno, gente, é chamado de tixotropismo. Oi? Tixotropismo. É a capacidade que o hialoplasma tem de mudar do estado líquido para o gelatinoso e vice-versa, tá? Vai depender, repito, da temperatura e da atividade metabólica da célula, naquela região do citoplasma. Amigos, amigas, então, essa foi a apresentação geral do citoplasma. Agora, a gente vai passar a falar a respeito das estruturas. Vamos estudar as organelas, organoides presentes no citoplasma. Vamos começar pelos ribossomos. Ribossomos. Informações importantes. Ribossomos estão presentes em todas as células. Presentes em todas as células. Pense, lembre, até nas bactérias, até numa bactéria a gente encontra ribossomos. Lembra a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. A função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Síntese de proteínas para uso da própria célula. Esse tal de ribossomo, ele vai sintetizar proteínas que vão ser usadas no metabolismo da própria célula que produziu. Enzimas lá da respiração celular, na glicólise, pelo menos a primeira etapa, para quebrar glicose, enzimas presentes no citossol. Enzimas diversas para o metabolismo celular e outras proteínas, produção nos ribossomos. Vamos ver já já que as proteínas que vão ser usadas em outros locais, em outras regiões, quem produz vem a ser um tal de retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, quando a proteína é usada no próprio hialoplasma, a produção é nos ribossomos. Então, como eu estava dizendo, lembrar que toda célula tem metabolismo próprio. Não confunda com vírus, né? Vírus é acelular, por isso não possui metabolismo próprio. Então, toda célula, para ter metabolismo próprio, precisa produzir as próprias proteínas. Então, desde as bactérias até as células mais evoluídas, você vai encontrar ribossomos. Outro detalhezinho, gente. Lembrar da aula de síntese proteica. O tal do ribossomo, ele tem que se ligar a um tal de RNA mensageiro. Lembra disso? Ribossomo liga ao RNA mensageiro, ele tem que fazer, então, a leitura daqueles códons, os códons do mensageiro, não é isso? E os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos. Códon, anticódon, ligação peptídica, se houver complementação. Lembra disso? Detalhe, tá aqui, ó. Imagine você um RNA mensageiro, o mesmo mensageiro, com vários ribossomos fazendo a tradução do código genético. Então, você vai ter aqui, ó, uma proteína que está quase terminando de ser produzida. Essa aqui um pouco mais atrasadinha, essa aqui está mais ou menos no meio, e esta aqui, essa proteína aqui, ó, está começando a ser produzida. Quando a gente vê vários ribossomos grudados no mesmo RNA mensageiro, fabricando várias moléculas do mesmo tipo de proteína, lembra o nome desta estrutura aqui? Esta estrutura é o chamado polissomo. Polissomo ou polirribossomo. Lembrar
cada vez mais que ribossomos participam da síntese proteica. Beleza? Outra informação importante sobre os ribossomos. Gente, devemos lembrar que os ribossomos, eles não apresentam membrana. Ribossomos não possuem membrana. Aliás, já fica como aviso. Quais são as duas estruturas citoplasmáticas que não apresentam membrana? Os ribossomos e os centríolos, que nós vamos ver depois, né? Estruturas amembranosas. Então, o ribossomo, ele é formado como mesmo? Os livros trazem assim o esqueminha, né? Lembrar, gente, que o ribossomo, na verdade, é RNA ribossômico. Ele apresenta duas subunidades, ó. Subunidade menor, subunidade maior. Aliás, essas duas subunidades são acopladas por íons de magnésio. Magnésio faz o acoplamento, a junção das duas subunidades, tá, ribossômicas. Isso aqui é RNA ribossômico, RNA-R, associado a proteínas. É a composição dos ribossomos, mas sem unidade de membrana. Não tem membrana em volta não, tá? Que fique bastante claro. Lembrar também que nas células eucariotas, lembra disso? Os ribossomos, eles são maiores do que nas células procariotas. Os ribossomos das células eucariotas têm tamanho 80S. Constante de sedimentação, Sverdberg, 80S. Já nas bactérias, lembra lá de bactéria? Nas bactérias, os ribossomos são um pouco menores. Ribossomos 70S. Tranquilo? Tem essa diferença também. Ribossomo de célula procariota para ribossomo de célula eucariota. É bom lembrar. Ribossomos. Estruturas presentes em todas as células. Estruturas que fazem a síntese proteica. E você lembra de onde é que os ribossomos vieram? Toda estrutura celular que a gente estudar, é bom saber a origem dela. Ribossomos vieram de onde mesmo? Lembrar que lá no núcleo celular, tem uma estrutura chamada de nucleolo. No núcleo tem a tal da cromatina, né? Cromatina, o DNA misturado com proteínas, e tem o tal do nucleolo. O nucleolo é formado por RNA ribossômico também. Então, lembrar que ribossomos, eles têm origem a partir do nucleolo. Bem assim, alguns cromossomos, além de apresentarem o tal do centrômero, que é a constricção primária, você vai assistir aula de núcleo e cromossomos também, né? Tá tudo explicado lá. Alguns cromossomos, além de terem os seus braços e a constricção primária, ou centrômero, apresentam uma outra constricção, a chamada constricção secundária, que delimita uma região chamada de zona SAT. A zona SAT que alguns cromossomos apresentam. A zona SAT também é chamada de zona organizadora do nucleolo. Lembrar que o ribossomo é formado por RNA, e RNA é produzido a partir de um DNA. O nome é transcrição, não é isso? Lembra? Então, quer dizer, a zona SAT que tem em alguns cromossomos vai sofrer transcrição e formar o tal do nucleolo. E, ao longo da vida da célula,
durante o ciclo celular, o nucleolo, ele vai soltando pedaços, ele vai fragmentando. Esses fragmentos vão atravessar os poros da carioteca. Lembrar que a membrana plasmática ela é porosa. Por aqui passam RNAs mensageiros, por aqui passam ribossomos também. Então, nas células eucariotas, aquelas que têm núcleo organizado, os ribossomos são formados no núcleo, a partir de fragmentação do nucleolo, e vão então espalhando pelo citoplasma, onde vão ficar livres no hialoplasma ou vão aderir às membranas do retículo endoplasmático rugoso. Essa é a origem dos ribossomos. Tranquilinho, gente? Bom, sobre ribossomos, o que cai em vestibular, eu comentei com vocês tudinho. Vamos agora para os retículos endoplasmáticos. Retículos endoplasmáticos. Aqui, gente. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. O Helder, eles se comunicam também? Sim, eles se comunicam. Retículo endoplasmático é o quê? Vem a ser conjuntos de canalículos. Alguns livros chamam de canalículos, pequenos canais. Alguns colocam canais, um conjunto de canais. Alguns falam em túbulos, um conjunto de túbulos, canais, canalículos, espalhados pelo citoplasma das células eucariotas. Tranquilo? Célula procariota não tem organelas membranosas, lembra disso? Então, esse é o tal do retículo endoplasmático. Origem. Como é que o tal do retículo endoplasmático surge na célula? Amigos, aqui ó, através de invaginações da própria membrana plasmática. Imagina o seguinte, ó, uma célula acabou de sofrer mitose. Uma célula acabou de sofrer mitose e formou duas células menores. A haploidia vai ser a mesma, né? Se for uma célula humana com 46 cromossomos, vai formar duas células filhas também com 46 cromossomos, certo? O fato é que estas células, recém-formadas por mitose, são menores que a célula mãe, a célula original. Então, gente, olha o que vai acontecer. Enquanto esta célula aqui estiver crescendo, fabricando suas proteínas, etapa G1 da intérfase durante o ciclo celular. Então, o que acontece? Essa célula, ela vai criando invaginações do citoplasma, invaginações da membrana para dentro do citoplasma. Enquanto a célula cresce e aumenta o seu volume, a superfície poderia ficar muito distante do núcleo. Difusão de moléculas prejudicada, lenta demais. Solução: enquanto a célula eucariota vai crescendo, ela vai formando um monte de invaginações da própria membrana. E são estes conjuntos aqui que nós vamos chamar de retículos endoplasmáticos. Já que a distância entre o núcleo e a superfície vai ficar muito grande, que tal criarmos, por dentro do citoplasma, um conjunto de canais, canalículos? Para quê, pessoal? Para poder fazer o transporte de substâncias. Lembra? Uma das funções do retículo é o transporte intracelular. Por dentro desses canais, substâncias químicas vão sendo transportadas. Se você encontrar alguma questão de vestibular fazendo uma analogia, dizendo que retículo endoplasmático vem a ser as estradas e avenidas de uma célula, é isso mesmo, tá?
um sistema de transporte, um sistema de canais por dentro da célula para fazer o transporte de substâncias. Retículos endoplasmáticos, eles têm a função de transporte intracelular, transportar substâncias por dentro do citoplasma. Mas, gente, esta aqui é uma função comum aos dois tipos de retículos, o liso e o rugoso. Só que eles também vão apresentar suas funções específicas. Vamos lá? Funções específicas dos retículos, do tipo liso, do tipo rugoso. Então, nós temos dois tipos de retículos endoplasmáticos. Retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. Grânulos, ribossomos aderidos. É aquele retículo que apresenta ribossomos aderidos às suas membranas, tá? E temos o retículo endoplasmático liso ou agranular. Logicamente, aquele que não tem ribossomos aderidos às suas membranas. Alguns vestibulares usam as siglas, REG, retículo endoplasmático granular. REL, retículo endoplasmático do tipo liso. Tranquilo? Bom, vamos falar primeiro sobre o tal do retículo endoplasmático do tipo rugoso, granular. Retículo rugoso, gente, ele produz proteínas. Ele fabrica proteínas que vão ser sintetizadas, que vão ser secretadas, lançadas para fora da célula. Retículo rugoso, a síntese de proteínas para exportação. Exportação entre aspas. É para você entender que essas proteínas, elas não vão permanecer aqui no citoplasma, tá? Gente, detalhezinho. O retículo endoplasmático rugoso vai fabricando proteínas, já que ele tem ribossomos aderidos. Tranquilo? Do retículo endoplasmático rugoso, olha o que acontece. Vão sendo liberadas pequenas vesículas. Lembrar que retículo é formado por membrana. Lembrar da aula de membrana. Toda membrana é do tipo mosaico fluido. Lembra de quando conversamos sobre o fato da membrana ser universal? A membrana é universal. A membrana, ela é igual em qualquer célula e em qualquer estrutura membranosa. É a chamada unidade de membrana. Tranquilo? Abordamos isso lá na aula de membrana plasmática. Então, já que o retículo endoplasmático tem membrana do tipo mosaico fluido, vai originando pequenas vesículas. Vesículas que vão brotando, soltando. Aí, galera, essas vesículas, elas vão se acoplar com o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem duas faces. Uma face de entrada de vesículas, outra face de saída. Entrada, saída. Pois então, o complexo de Golgi, ele vai receber proteínas que vieram através de vesículas do retículo rugoso. O complexo de Golgi, ele pode fazer o processamento, ele pode até adicionar alguma parte nessa proteína. Vamos ver daqui a pouco o complexo de Golgi, tá? Então, o que vai acontecer, essa proteína que veio lá do retículo rugoso vai passar pelas vesículas do complexo de Golgi e depois essa proteína, ela vai ser liberada. O complexo de Golgi libera vesículas contendo a proteína que veio do retículo endoplasmático rugoso. Essa vesícula, e outras também, é claro, essa aqui é só um exemplo, Essa vesícula,
ela vai ser acoplada à própria membrana plasmática. E esta célula, então, ela vai estar secretando a proteína que foi fabricada no retículo rugoso, empacotada, processada no Golgi, então secretada. Ok? Imagine você uma célula da hipófise, célula da glândula hipófise, fabricando o hormônio do crescimento. Quem é que fabrica? O retículo rugoso de uma célula hipofisária. No nosso pâncreas é fabricado o hormônio insulina. Insulina é proteína. Dentro das células beta, lá das ilhotas de Langerhans, quem é que fabrica a insulina? É o retículo endoplasmático rugoso. Proteínas que vão ser exportadas são fabricadas no retículo rugoso. Tranquilo? Gente, também síntese de proteínas dos lisossomos. Vamos ver já, né, os tais lisossomos. Galerinha, lisossomo é uma estrutura que apresenta uma membrana, e dentro do lisossomo, ou lisossoma, tem várias enzimas digestórias. As enzimas lisossômicas também foram fabricadas pelo retículo rugoso. Olha o processo. Retículo rugoso fabrica a enzima lisossômica, vesículas que vão brotar e vão acoplar no complexo de Golgi. O complexo de Golgi, então, vai liberando vesículas, no caso, lisossomos. Ah, professor, então o complexo de Golgi libera vesículas com proteínas que vão ser exportadas, secretadas para fora da célula. Perfeito. E também o complexo de Golgi libera vesículas com enzimas digestórias que vão permanecer na célula. Sim, são os lisossomos, enzimas lisossômicas fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, tá? Galera, lembrar também que a membrana plasmática, membrana celular, é um tal de mosaico fluido. 2 camadas de fosfolipídios e presença de proteínas. Confere? Beleza. Aí, proteínas da membrana também foram fabricadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Opa! Outra função. Síntese de proteínas das membranas plasmáticas, das membranas celulares. Pense comigo, quando uma célula vai crescendo, quando uma célula vai aumentando de volume, a membrana tem que crescer, certo? É o envoltório da célula. Então, quem é que fabrica os fosfolipídios para a membrana poder aumentar sua extensão? Quem fabrica os fosfolipídios? Um tal de retículo endoplasmático liso. E parte no Golgi também. Mas e as proteínas? Proteínas de membrana são fabricadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Helder, mas não é a proteína que vai ficar na própria célula? Sim, mas lembra que eu comentei. É que as proteínas fabricadas pelos ribossomos vão ser usadas no metabolismo do próprio citoplasma, ok? Aquelas proteínas que vão ficar livres a atuar no hialoplasma. Só que proteína de membrana vai fazer parte da membrana, não vai atuar em reações químicas ali no hialoplasma. E as enzimas lisossômicas vão atuar quando o lisossomo acoplar a alguma vesícula de que a célula capturou, uma bactéria fagocitada. Então as enzimas lisossômicas, elas não atuam livres no citoplasma. Aí a origem é dos ribossomos. Tranquilo? Não faça essa confusão, beleza? Vamos agora ao tal do retículo endoplasmático liso, agranular. Retículo liso. Retículo liso, ele produz, sintetiza
Fosfolipídios. Fosfolipídios. Fosfolipídios da membrana plasmática, por exemplo. Retículo endoplasmático liso. Ele também produz esteroides. Opa! Esteroides. Lipídios, esteroides. Gente, lembrando da parte de bioquímica, esteroides são aqueles lipídios derivados do colesterol. Bioquímica também já foi dada, né? Galera, então tipo assim, quer dizer que o retículo liso produz a parte lipídica das células, tanto os fosfolipídios das membranas, como também lipídios do tipo esteroides. Lembra aí os principais esteroides? Esteroides, por exemplo, os hormônios corticoides. Em cima de cada rim tem uma tal de glândula adrenal ou suprarrenal. Glândula suprarrenal. A parte periférica dela é chamada de córtex. Produção de hormônios corticoides, aldosterona e cortisol, lembra? Então, dentro das células do córtex das adrenais, onde são fabricados os hormônios corticoides? Retículo endoplasmático liso é a resposta. Também, amigos, os hormônios sexuais. Hormônios sexuais. Vamos lembrar, quem é que fabrica mesmo uma tal de testosterona? Lembrar de reprodutor, sistema reprodutor. Testosterona é fabricada lá dentro dos testículos, as chamadas células intersticiais. Células intersticiais ou células de Leydig, aquelas que ficam entre os túbulos seminíferos. Então, gente, associando anatomia com citologia, dentro de uma célula intersticial, onde é fabricada a testosterona? Retículo endoplasmático liso. Nos ovários, produção de estrogênio. Células de um tal folículo de Graf fabricando estrogênio. Quem fabrica estrogênio? Retículo liso, lá das células do folículo de Graf, durante o ciclo menstrual. Um tal de corpo amarelo ou corpo lúteo, produzindo progesterona. Dentro das células do corpo amarelo ou corpo lúteo, quem fabrica progesterona? Retículo endoplasmático liso. Tranquilo? Também lembrar que nós temos aqui sais biliares. Sais biliares, ácidos biliares, derivados de colesterol. Também esteroide. Produção no retículo endoplasmático liso. Queridos, também uma tal de vitamina D. Lipídio do tipo esteroide, tá? Gravando, muito importante, esteroides são fabricados no retículo liso. Turminha, além de produzir fosfolipídios, além de produzir esteroides, o retículo endoplasmático liso também faz a incrível função chamada de metabolização de substâncias tóxicas, uma tal de detoxificação. Retículo liso, ele realiza a detoxificação. Detoxificação, ou seja, a metabolização de substâncias tóxicas. Senta, reza e grava. Muito importante. Função de detoxificação. Quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, alguém vai metabolizar as moléculas de etanol. Quando alguém toma antibiótico, alguém tem que metabolizar, quebrar as moléculas do antibiótico.
Lembrar que antibiótico e outros remédios podem até salvar a sua vida, mas são substâncias tóxicas, são drogas vendidas nas drogarias. Lembrar que remédio em excesso mata não é à toa, né? É uma substância tóxica. A diferença entre curar e matar está na dosagem. Quem é que metaboliza substâncias tóxicas no nosso corpo? O órgão, geralmente, é um tal de fígado, certo? Agora, dentro das células do fígado, quem é que faz esse trabalho? Retículo endoplasmático liso. Gente, no retículo endoplasmático liso, existem várias enzimas, um complexo enzimático para atacar, quebrar, degradar, catabolizar substâncias tóxicas. Isso é detoxificação, tá? Muito, 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 muito importante essa função do retículo endoplasmático liso. Oi, fígado. Vamos pegar uma célula do fígado. O nome é hepatócito. Hepatócito, célula hepática. Dentro dos hepatócitos, existe uma certa quantidade de retículo endoplasmático liso. Uma certa quantidade de REL. Retículo liso. Olha só, quando a pessoa começa a usar alguma substância tóxica, repetindo, pode ser bebida alcoólica, pode ser algum medicamento, alguma substância tóxica. Olha o que vai acontecer. A célula hepática, primeiro, ela aumenta de volume. Ela cresce? Ela cresce. E nela, a quantidade de retículos começa a aumentar. Os retículos que já existiam vão ficando maiores, vão expandindo e novos retículos começam a surgir. Você está obrigando a célula, melhor dizendo, você está obrigando a célula a aumentar o seu metabolismo. Professor, mas já que a célula vai aumentar, então se isso acontecer com todos os hepatócitos, o fígado não vai inchar, não? Não é que vai? E quando o fígado incha, com o passar do tempo, as células podem começar a pressionar a circulação sanguínea e partes do fígado vão ficando sem a irrigação adequada e podem necrosar. Vamos chamar de cirrose hepática, um fígado que vai murchando, ficando todo irregular devido à destruição de suas células. Caramba, professor, isso é cirrose? Cirrose. Outro detalhezinho. São tantos os detalhes e biologia. Muitos detalhes, né, turminha? Outro detalhezinho é o seguinte. Você também já deve ter ouvido falarem por aí que quando uma pessoa está tomando algum remédio, o médico fala, não beba, não faça ingestão de álcool nesse período. Você vai tomar antibiótico durante esses dias, não use bebida alcoólica. Qual o sentido disso? Isso faz sentido? Ou esse médico está de caô? Galera, tem remédio que a pessoa toma tipo assim, né? Vou usar Vioral como exemplo, né? Ela toma o comprimidinho de 6 em 6 horas. Tem remédio que é de 8 em 8 horas. Alguns são de 12 em 12 horas. Cada medicação tem lá a prescrição do doutor, né? Por que que tem remédio que é de 6 em 6 horas? Por exemplo, vamos supor que a pessoa tome um remedinho 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, toma um remédio, a concentração no sangue vai aumentando, certo? Concentração do remédio, do medicamento, na circulação sanguínea, em função do tempo. E esse remédio, então, vai permanecer em concentração elevada no sangue do sujeito. Só que o fígado, as enzimas do retículo endoplasmático liso, elas vão metabolizando as moléculas do remédio, certo?
Então, olha só, lá por volta de 14 horas, 2 da tarde, 6 horas depois, a concentração começa a cair. Ah, de 6 em 6 horas, porque no caso daquele medicamento, o fígado leva cerca de 6 horas para metabolizar. De 8 em 8 horas, porque aquele outro remédio, o fígado leva cerca de 8 horas para metabolizar. É por aí, tá, galera? É por aí o raciocínio. Então, já que o cara tomou 8 horas da manhã, por volta de 2 da tarde, a concentração do remédio começa a cair. Agora pense, e se for um antibiótico? Quer dizer que por volta de 2 horas da tarde, a concentração do antibiótico no sangue vai diminuindo e as bactérias começam a multiplicar de novo. O importante não é você impedir as bactérias? Então, solução. Tomou 8 horas. 6 horas depois, tomar outro comprimido. Para quê? É para manter no sangue uma concentração adequada daquele medicamento. Agora pense, isso aqui é o normal. E se a pessoa estiver ingerindo bebida alcoólica? Lá no fígado, o retículo endoplasmático liso vai crescer mais ainda. Você vai aumentar mais ainda a quantidade de retículos endoplasmáticos lisos dentro dos hepatócitos. Resumindo, o hepatócito ele vai metabolizar mais rapidamente o álcool e também o medicamento. Ah, Helder, então, já que o medicamento vai ser metabolizado mais rapidamente, antes de 2 da tarde, a concentração do remédio, do antibiótico, já vai começar a cair. Pois é. E as bactérias então vão fazer a festa. Ó, quer dizer que antes de completar as 6 horas, a concentração do antibiótico já vai estar despencando no sangue da pessoa. O que nós, o povão e os médicos também vão dizer? É que o álcool está cortando o efeito do remédio. Cortando nesse sentido, de reduzir mais rapidamente a concentração plasmática, tá? Pessoal, então, esse é o problema? Oi, pessoal, então fazer o seguinte, eu vou continuar tomando minha cervejinha, eu só vou reduzir o intervalo entre uma dose e outra do remédio. Ao invés de tomar um remédio de 6 em 6 horas, vou tomar de 4 em 4, de 3 em 3. Você tá louco, menino? Você vai estar sobrecarregando o seu fígado com muita substância tóxica. Se você nunca ouviu falar, uma sugestão. Vá lá no Google, digita bem assim, ó, hepatite medicamentosa, insuficiência hepática aguda. Tem gente que morre tentando fazer isso. Você pode intoxicar o seu fígado de maneira muito rápida, uma hepatite medicamentosa aguda. Não faça isso. Não tente ser mais esperto que a natureza. Geralmente, quase sempre, a pessoa se dá mal, tá? Bom, e para a gente terminar, retículo endoplasmático liso, outra função. Eu disse que o retículo liso produz fosfolipídios, produz também os hormônios esteroides em determinadas células, também faz a detoxificação. Amigos, uma outra função nas células musculares, OBS. Lembrando, nas células musculares, alguém lembra o que o retículo faz? O retículo endoplasmático liso armazena íons cálcio. Matéria de histologia, contração muscular. Esta função aqui é citada em vestibulares, por isso eu quero deixar você esperto. Lembrando, nas células musculares, a gente encontra aquelas grandes invaginações da própria membrana, os chamados túbulos tesão, né? Túbulo tesão formando isso aqui, ó, retículo endoplasmático liso.
Lembra que quando a célula muscular está relaxada, os íons cálcio têm que ficar mais concentrados dentro do retículo, armazenados no retículo. E durante a contração muscular, quando vier aquela despolarização lá da superfície, né, neurotransmissor, é que o cálcio, agora em grande quantidade, vai difundir mais para o hialoplasma. Então, nas células musculares, uma função particular do retículo liso é o armazenamento de íons cálcio. Show? Bom, então, retículo endoplasmático é isso aí, liso e rugoso. Galera, para a gente terminar então essa primeira parte de organelas, para a aula não ficar muito grande, muito gigante, vamos ver complexo de Golgi e depois em outra, lisossomos, mitocôndrias, etc e tal, tá? Então vamos falar do complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Por que a célula vai ao psicólogo? A célula vai ao psicólogo porque ela tem complexo de Golgi. Piadas infames da citologia. Complexo de Golgi é um conjunto de vesículas, sáculos achatados e sobrepostos. Nossa, como é que é? Ó, alguns livros falam em vesículas achatadas. Outros falam em sáculos, pequenos sacos. Tá aqui, gente, ó. Uma vesícula, outra vesícula, outra vesícula, outra vesícula. É isso. Ó, um complexo de Golgi cortado ao meio. Tá aqui, ó. Uma vesícula ou sáculo achatadinho. Empilhado, sobreposto a outra vesícula e por aí vai. Vesículas, sáculos achatados e sobrepostos. Detalhezinho. Esse tal complexo de Golgi, ó, observe, ele tem dois lados. Um lado do complexo de Golgi, pessoal, é chamado de cis. Oi? Face cis do complexo de Golgi. O outro lado é chamado de face trans. Profs, o complexo de Golgi tem um lado trans? Complexo de Golgi tem um lado trans, tá? Galera, a face cis é a face de entrada. Face de entrada. Ó, voltada para o núcleo da célula, portanto. E a face cis é a face de saída. Como assim? Ó, vesículas que vêm do retículo endoplasmático liso. Uma vesículazinha brotou do retículo endoplasmático liso, vai entrar pela face cis, vai se acoplar à face cis. Lembra que é tudo mosaico fluido. Membranas biológicas, elas são fluidas. Acopla, desacopla com facilidade. Gente, uma vesícula que veio do retículo endoplasmático liso, então, acoplando ao complexo de Golgi. Aqui, ó. Outra vesícula que veio lá do retículo rugoso, também acoplando à face cis. Dentro do complexo de Golgi, essas substâncias, elas podem passar ou não por algumas modificações, algumas adições químicas. Então, galerinha,
Essas substâncias depois vão ser liberadas por vesículas que vão brotar lá na face trans. Entra por aqui e vai sair por aqui. E essas vesículas fazem o quê? Lembra? Algumas podem ficar no citoplasma, lisossomo. Outras são vesículas que vão ser mandadas para fora da célula. Vão ser substâncias que serão secretadas. Tá bom? Então, complexo de Golgi, ele existe em qualquer célula? Lembra, complexo de Golgi só está presente nas células eucariotas. E um detalhezinho, nos vegetais, galera, nas células vegetais, o complexo de Golgi, ele geralmente não fica assim formando um complexo. Nas células vegetais, as vesículas, elas estão mais dispersas, mais espalhadas. Então, nas células vegetais, usa-se o nome dictiossomo. Oi? Observação, OBS. Nas células vegetais, complexo de Golgi é chamado de dictiossomo. Helder, estava resolvendo uma questão de biologia, tinha lá dictiossomo. Que trem é esse? Ah, amigos, mais um nome. Dictiossomo é o complexo de Golgi da célula vegetal. Dictiossomas, as vesículas do Golgi, um pouco mais espalhadas do que a gente encontra nas células animais, onde ele está mais organizado, formando um complexo realmente. Organela descoberta por um italiano, Camillo Golgi. Gente, esse tal de complexo de Golgi vai fazer o quê? Complexo de Golgi. Funções. Uma função, galera. O armazenamento. Armazenamento e secreção. O retículo endoplasmático vem a ser as avenidas e ruas da célula. O complexo de Golgi é o paiol, o armazém, o depósito. Mitocôndrias, as centrais elétricas, centrais de energia, e por aí vai. Comparações que a gente vê aí em algumas questões de vestibulares, tá? O complexo de Golgi, ele recebe substâncias provenientes dos retículos e estoca, armazena dentro deles. No momento necessário, oportuno, apropriado, o complexo de Golgi, então, vai liberando as vesículas para secretar algumas substâncias para o meio extracelular. Vesículas de secreção brotando do complexo de Golgi. Lá na face trans, não esqueçam, tá? Outra função do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele origina o acrosoma. Durante a espermiogênese. Quem? Durante a espermiogênese. Formar um tal de acrossomo ou acrossoma. Figurinha aqui para a gente entender melhor. Galera, aula de gametogênese. Lembra? Lá nos testículos tem as espermatogônias realizando divisões mitóticas, né? Espermatogônias, então, crescem, crescimento da célula, depois vão sofrer divisões meióticas. Espermatócito 1, espermatócito 2, aí vem uma tal de espermátide. Espermátide. A espermátide, ela então vai sofrer uma diferenciação. Alguém lembra? É a chamada espermiogênese. Quando uma espermátide,
vai sofrer maturação, vai diferenciar em espermatozoide. O que acontece? Olha só, o formato da célula começa a mudar. Um dos dois centríolos, ele vai crescer. Um dos dois centríolos, produção de proteínas, microtúbulos crescendo. É o flagelo que começa a ser formado. Enquanto isso, vesículas do complexo de Golgi, complexo de Golgi. Vesículas do complexo de Golgi, elas começam a se fundir, vão se fundindo. Eu falei fundindo. E vão acabar formando o que então? Uma grande bolsa, uma grande vesícula, chamada de acrossomo ou acrossoma. Gente, essa vesícula, ela contém uma enzima, uma tal de hialuronidase. Hialuronidase. É porque durante a ovulação, quando o ovócito é expulso do ovário, o ovócito sai cercado por células foliculares, que estão unidas por ácido hialurônico. Essa enzima vai então destruir o ácido hialurônico, separar as células para facilitar a entrada do espermatozoide, o primeiro pelo menos, né? Então, acrossoma, vesícula da cabeça do espermatozoide, surgiu como? A partir do complexo de Golgi, durante a espermiogênese, a fase de diferenciação lá na espermatogênese, tá bom? A gametogênese masculina. Outra função do complexo de Golgi, não esqueça. Gente, mais uma. O complexo de Golgi, ele faz a glicosilação. Glicosilação e sulfatação de proteínas. Opa! Algumas proteínas, quando elas vêm lá do complexo, elas vêm lá do retículo endoplasmático rugoso, elas não estão totalmente prontas ainda não. Algumas, tá? Então, a gente diz que o complexo de Golgi vai fazer o chamado processamento, acabamento, finalização dessas proteínas. Processamento de proteínas. Galera, lembrar que sobre a membrana plasmática existe um tal de glicocálix. Lembra disso? As nossas células são revestidas em sua superfície por uma camada de glicoproteínas. Essa camada glicoproteica, que tem a ver com reconhecimento celular, controle da divisão celular, etc. e tal, é o tal do glicocálix. Então, lembra que existem proteínas que são proteínas simples. Aula de bioquímica, hein? A proteína só tem aminoácidos e mais nada. Lembra que tem proteínas que são proteínas conjugadas. Além da enorme sequência de aminoácidos, elas apresentam um tal de radical prostético, a parte da proteína que não é formada por aminoácidos. Então, esse componente, o radical prostético, é adicionado no complexo de Golgi. Processar, finalizar proteínas provenientes do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, Helder, eu posso dizer bem assim, que o glicocálix, quem fabricou as glicoproteínas foi o retículo rugoso, sim? E quem liberou a vesícula em direção à membrana foi o complexo de Golgi, perfeitamente. Ó, secretar substâncias provenientes dos retículos, tá? Gente, outra função do complexo de Golgi. Nos vegetais, formar
a parede celulósica. Como assim? Uma célula vegetal está terminando de fazer a sua mitose. Finalzinho da divisão celular. É uma tal de telófase, né? A última etapa da divisão é a telófase. Vejam, 2 núcleos já foram formados. A cariocinese, duplicação do núcleo, já aconteceu. Como separar as 2 células filhas? O complexo de Golgi, então ele vai liberando pequenas vesículas. Aqui, gente, ó, vesículas que vão se soltando do complexo de Golgi. Estas vesículas vão sendo depositadas na região mediana. Estas vesículas são os fragmoplastos. Então, estas vesículas depois, elas vão se fundindo e vão formar uma primeira divisória entre as células filhas. E é sobre essa divisória aqui que vai ser produzida a tal da parede celulósica. Complexo de Golgi, ou, no caso das células vegetais, os dictiosomas, né? Liberando vesículas para finalizar a divisão celular, a tal da telófase. Outra função. E por falar nessa tal de celulose, aí a gente lembra de mais uma função do complexo de Golgi. Qual é? Complexo de Golgi, outra função. Nossa, professor, quanta coisa ele faz? Pois é. Esse tal de complexo de Golgi, pessoal, também faz a produção de polissacarídeos. Produção de polissacarídeos. O complexo de Golgi, ele pode receber monossacarídeos. Ele vai polimerizar os monossacarídeos para formar polissacarídeos. Celulose. Nos artrópodes, uma tal de quitina polissacarídeo, a polimerização é no complexo de Golgi. Quanta coisa! E finalizando o complexo de Golgi, membrana, fornecimento, né, da membrana lisossômica. Fornecimento, produção, geração da membrana lisossômica. Lisossomo. As enzimas foram fabricadas no retículo rugoso, mas a membrana do lisossomo, ela foi formada a partir de evaginação e expansão da membrana do próprio complexo de Golgi. Ok? Gente, então, essas são as principais funções do complexo de Golgi. Como já está ficando muito grande, então fica assim, ó. Primeira parte de citoplasma, a gente viu então ribossomos, retículos e Golgi. Na próxima aula, então, a gente conversa sobre os lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, tá bom? Um abraço. Aguardo vocês na próxima videoaula.